Shalom, queridos, bom dia, bem-vindos a mais um devocional, o devocional do Renovamente. Já te convido a você deixar um like no vídeo, compartilhar esse link, se inscrever no canal, ativa o sininho, clica nesse sininho que tem no botão, do lado do botão inscreva-se, para que você receba todas as notificações do nosso canal. Toda vez que tiver conteúdo novo, você vai receber a notificação. Um salve especial a todo mundo que está aí no chat. E hoje eu quero comentar com vocês um texto que está registrado em Mateus 14, versículos 22 ao 33. Mateus 14, versículos 22 ao 33. Um texto muito conhecido, onde Pedro anda sobre as águas e Jesus opera esse milagre, né? São dois milagres aqui. Jesus ele ir sobrenaturalmente ao encontro dos discípulos que estão enfrentando uma grande tempestade no mar, e também o fato de Jesus sustentar Pedro andando sobre as águas. Esse é um texto muito conhecido, uma leitura que pode ser extensa para um vídeo, mas é simples para você fazer na sua casa, tá bom? Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 22 ao 33. Eu vou comentar alguns versículos que estão entre essa referência. Primeira coisa que eu quero comentar é que esse texto, gente, esse milagre de Jesus, ele acontece logo na sequência do milagre da multiplicação dos pães, tá bom? Então, Jesus está ali no final do milagre da multiplicação dos pães e ele dá uma ordem aos discípulos. Olha o que diz o versículo 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Então o próprio Jesus fala, olha, peguem um barco, vão para o outro lado do mar e eu vou despedir as multidões. Não é o tema que eu quero tratar aqui, mas só passando bem por cima, abrindo um parêntese, Jesus faz isso porque o milagre da multiplicação dos pães foi um milagre muito expansivo. Foi um milagre que alimentou uma multidão. E a fome, gente, era um problema muito sério para aquela época. Claro que sempre vai ser um problema sério para a humanidade. Mas hoje a gente vive uma fome que é política, né? Como assim, Tiago, uma fome política? É uma fome que que é resultado da distribuição de alimentos no mundo. Se você pegar a quantidade de pessoas no mundo e a quantidade de alimentos é muito maior. Naquela época não era assim. Então, realmente muitas pessoas morriam de fome e tinham dificuldade de ter uma boa alimentação porque não tinha alimento. Era uma coisa muito séria, uma coisa de vida ou morte. Então, esse milagre ele foi tão expansivo que ali corria-se o risco das pessoas começarem a endeusar os discípulos e algumas coisas acontecerem antes da hora. Então, Jesus tira os discípulos daquele cenário, falou, pega o barco. Aqui na Bahia tem aquela expressão, toca o barco, né? Ele falou, literalmente, pega o barco, atravessa o mar, deixa que eu vou despedir essa multidão. Então os discípulos, eles pegam o barco, eles passam ao outro lado. A Bíblia diz que Jesus, ele vai orar. Olha o que diz o versículo 23. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Perceba que Jesus, ele vai orar ali no cair da tarde, né? Versículo 24. Entretanto, o barco já estava longe a muitos estádios da terra. Estádios aqui é uma medida de comprimento, né? Assim como hoje a gente tem metros, centímetros, quilômetros, na época, estádios era uma medida de comprimento. O barco já estava a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. Gente, perceba que quando Jesus vai para o monte orar, versículo 23, a Bíblia está dizendo que é o cair da tarde. Mas quando Jesus vai ao encontro dos discípulos na tempestade, ele já está na quarta vigília da noite. O dia era dividido em 4 vigílias de 3 horas, 4 vezes 3, 12, e a noite também era dividida em 4 vigílias de 3 horas. 4 vezes 3, 12. Então tem 12 horas do dia e 12 horas da noite. Assim era dividido o tempo para os judeus.
e o dia começa às 6 horas. Então, 6 horas da manhã, primeira hora do dia, 6 horas da noite encerrava o dia e aí começava a vigília da noite. Então, a quarta vigília da noite, nós estamos aqui por volta de 3 da manhã às 6 da manhã. É esse intervalo de tempo. Então, Jesus começou a orar no final da tarde, né? E aí 3 horas da manhã para frente é que ele vai socorrer os discípulos. Então, Jesus não vai imediatamente. Então tem ali um processo de tempestade. E é interessante que os discípulos, eles enfrentam essa tempestade mesmo tendo obedecido a Jesus, né? Vamos fazer o cálculo aqui, gente. Quem mandou os discípulos pegarem um barco e atravessarem o mar? Foi Jesus? Então por que está tendo tempestade, né? Por que ele está tendo que passar, eles estão tendo que passar por isso? E muitas vezes essa é a pergunta que nós nos fazemos na vida. Senhor, se eu estou te obedecendo, por que as coisas estão ficando difíceis? Se eu estou fazendo certo, por que parece que as coisas só pioram? Porque, gente, nós precisamos aprender algo aqui. Eu gostaria que você pegasse isso no seu coração. O fato de nós obedecermos a Jesus não nos isenta de passarmos por tempestades. O fato de nós obedecermos a Jesus não nos isenta de nós passarmos por tempestades. Muitas vezes, Jesus manda a gente ir na direção da tempestade, né? Jesus falasse com os discípulos assim, ó, fiquem em terra, fiquem tranquilos aqui, não atravessem hoje não, porque Deus, o meu Pai, me revelou sobrenaturalmente que vai ter uma tempestade no mar. A gente estaria lendo aqui um texto sobre o livramento, né? Ó, Jesus livrou os discípulos. Mas na verdade, Jesus mandou os discípulos irem. E os discípulos enfrentaram a tempestade obedecendo a Deus. Por quê? Obedecendo a Jesus. Por quê? Obedecer a Jesus não nos isenta de nós passarmos por tempestade na vida. Mas, embora obedecer a Jesus não nos isente de nós passarmos por tempestades da vida, isso nos garante o socorro de Deus. Tá bom? A obediência nos garante socorro. A obediência nos garante socorro. A obediência nos garante socorro. Jesus, a Bíblia não deixa claro se Jesus viu com os olhos físicos o barco em meio à tempestade, ou se Jesus recebeu uma revelação no Espírito, né, sobre a situação do barco, mas a Bíblia diz que Jesus vai ter com eles no meio do mar. Jesus aparece para socorrê-los. E aí o verso 26 diz assim, ó, e os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram, é um fantasma, e tomados de medo, gritaram. É interessante isso aqui porque Jesus aparece de uma forma que assusta os discípulos, né? Embora muito provavelmente os discípulos estavam ali clamando por socorro a Deus, né? Deus nos ajuda, não deixa a gente morrer aqui agora não, mas quando Jesus aparece eles se assustam. Por quê? Porque nem sempre Jesus aparece da forma que a gente imagina. Se a gente for pedir para cada um descrever aqui o Deus que você enxerga na Bíblia, você vai perguntar assim, ó, como Deus é para você? Você vai ver que cada um vai ter uma definição de Deus. E por mais que seja o Deus bíblico, o Deus correto, que a pessoa esteja definindo bem, você vai ver que cada um vai exaltar uma particularidade de Deus que lhe chama mais atenção. Algumas pessoas vão ressaltar mais o fato de Deus ser um Deus amoroso. Outras vão ressaltar mais o fato de Deus ser um Deus poderoso. Outras vão ressaltar diversas outras características de Deus. Então é algo muito particular. Algumas características de Deus ressaem mais para uma pessoa do que para outras. E dentro dessa característica, muita gente pinta um cenário, né? Não, nessa situação aqui Deus vai agir de tal forma. E muitas vezes Deus vem de uma forma que a gente não espera. E você precisa estar aberto para isso, de que Jesus, ele vai agir na sua vida de uma forma que você não espera. Perceba, olha só, Jesus aparece e é tão inesperado que os discípulos ficaram com medo e gritaram, um fantasma, um fantasma. Imagina, Jesus, gente, imagina Jesus aparecer para você na sua casa. Seria uma experiência, nossa, você vai zerar a vida.
né? Eu zerarei a vida. Jesus, não quero mais nada, já te vi, já posso morrer e já zerei a vida aqui porque eu vi Jesus na minha casa. Mas de repente, essa experiência que deveria ser a melhor do mundo, para aqueles discípulos que andavam com Jesus de noite, eles se assustam e dizem, é um fantasma, é um fantasma. Então, às vezes, você pensa que é um fantasma que está chegando, mas na verdade é Jesus se apresentando para salvar a sua vida. Esse Jesus, ele gosta de trabalhar de modos inesperados. Eu acredito que tem algo a ver com um pouco do senso de humor de Deus, né? Tem um pouco da particularidade dele, tem um pouco do fato de nós não compreendermos ele na totalidade. Então Jesus, muitas vezes, trabalha de forma que a gente não entende. A gente atribui isso a um fantasma. Nossa, foi um fantasma, né? Tiago, o que é um fantasma na minha vida? Muitas vezes o que a gente chama de fantasma é uma coincidência. A gente pensa, olha, foi tal coincidência aconteceu. E na verdade não foi coincidência, foi a mão de Deus. Se você começar a pensar em cada coincidência que mudou o rumo da sua vida, você vai ver que no fundo tinha a mão de Deus ali. Você vai ver que no fundo tem uma operação espiritual por trás daquela coisa. Não qualquer coincidência, né? Ou uma coincidência mínima. Mas você olha para alguns pontos da sua vida em que fica, na hora você não percebe. Mas anos depois, você olha para trás e pensa, nossa, naquele momento eu não percebi, mas era a mão de Deus alterando o rumo da minha história, alterando o rumo de quem você se casa, alterando o rumo do curso que você vai fazer, da profissão, diversos detalhes da vida, e você olha e vê a mão. Na hora você pensa, nossa, é um fantasma, né? Que coisa assustadora, que coisa surpreendente. Quando você vai ver, é a mão de Deus. Então Jesus, ele vem para nós, muitas vezes, para nos socorrer de modo inesperado, tá? Então, assim, obedecer a Jesus não nos impede de passarmos por tempestades, mas nos garante o socorro. E esse socorro, muitas vezes, vem de modo inesperado. Aí o verso 27 diz assim, ó, e Jesus imediatamente lhes disse, tenha bom ânimo, sou eu, não temais. Em algumas versões estará escrito, coragem, não tenham medo, sou eu. Né? Eu acho interessante quando Jesus ele utiliza essas três frases, né? Primeiro ele fala, tenham bom ânimo, tenham coragem. Ele já muda o ânimo da coisa. Com a palavra ele já muda a situação. Por quê? Os discípulos estavam assustados. Então ele vai ali e começa a reorganizar as emoções dos discípulos. Quando a gente está assustado, gente, a nossa percepção da realidade muda muito. Quem aqui gosta, eu particularmente não gosto, inclusive não recomendo, embora não esteja dizendo aqui que se é de Deus, se é do capeta, se é bíblico, se não é bíblico, é uma opinião pessoal. Eu não gosto de filme de terror, tá? Não gosto. Não gosto, não recomendo que vejam. Mas se você pode perceber que, às vezes você vê um filme de terror, uma cena de terror, ou você lê uma literatura que faz parte desse espectro de terror, e você lê aquilo ali 10 horas da noite, 11 horas da noite, aquilo fica na sua mente. Aí de repente você vai dormir, você já tem dificuldade de dormir. Aí você acorda para ir de noite no banheiro, beber água, a sua mente está tão envolta a uma história de terror que você começa a pensar mil coisas, né? E tem pessoas que começam até a ver coisas e ouvir coisas, tamanha a floração que a mente tem por conta daquilo. Então você viver assustado, aterrorizado, isso é ruim, né? E aí Jesus, a primeira coisa que ele faz é, tenha bom ânimo, ele reorganiza as emoções do discípulo. Depois ele se apresenta, sou eu, não tenham medo. Gente, quando Jesus chega, o medo tem que ir embora. Quando Jesus chega, o medo tem que ir embora. Tiago, eu estou aqui assustado, estou aqui aterrorizado, estou aqui amedrontado. Chama Jesus, querido. Que quando Jesus chegar, a chegada pode até ser assustadora, mas quando ele chega, a primeira coisa que ele faz, ele manda o medo do seu coração embora. Quem sabe teu medo aí é financeiro, quem sabe teu medo é de ficar sozinho. Tiago, meu medo é não encontrar ninguém para formar família. O meu medo é nunca ser amado, né? Ser amado, ser amada. Meu medo é nunca conseguir vencer na vida. Enfim, cada um tem seus medos, mas Jesus é a resposta para todos eles. E aí Jesus vem e fala assim, ó,
Tenha um bom ânimo, sou eu, não tem mais. E aí Pedro responde, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus disse, venha. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Gente, a gente vai comentando aqui o texto no Revocional e muitas lições vão surgindo aqui na hora, a gente vai comentando, isso é sensacional. Mas a razão de eu ter escolhido essa palavra para essa transmissão é justamente esse trecho aqui. Pedro fala, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus fala, vem. Observe, nós estamos no contexto de uma tempestade, tá? Os discípulos estão ali atemorizados, com medo do barco virar, de acontecer uma tragédia, um naufrágio. E Jesus aparece, Jesus vem com socorro. Jesus dá uma palavra de ânimo. Jesus muda, reorganiza as emoções dos discípulos. Jesus diz, sou eu. Ele se apresenta, ele demonstra, ele revela a identidade dele. Jesus diz, não tem mais. Ele dá uma palavra contra o medo. E quando Pedro pede uma prova de tudo aquilo, Jesus diz, venha. Tudo isso Jesus fez pelos discípulos. Tudo isso Jesus fez por Pedro. Só tinha uma coisa aqui que Jesus não podia fazer por Pedro, que Jesus não podia fazer pelos discípulos. Era o quê? Era Pedro colocar o pé na água e ir. Tem gente que fala, Thiago, eu quero ter experiência com Deus, me ajuda a ter experiência com Deus. E Deus está dizendo lá do céu também, eu quero ter experiência com você. Eu quero te dar experiências comigo, venha. Mas Jesus, só tem uma coisa que Jesus não pode fazer, a sua parte. Tem uma coisa que Jesus não pode fazer por você, é a sua parte. Não, Tiago, mas salvação não é pela graça? Justamente porque você não pode se salvar. Então Jesus faz por você. Mas o que você tem que fazer, Jesus... Gente, posso usar uma expressão aqui que você vai entender o que eu estou falando? Jesus não pode aceitar Jesus no seu lugar. Entende? Então tem coisa que é você que tem que fazer, né? Quem sabe a tua vida inteira emocional tá parada, tá travada, né? Tá emperrada por conta de um pedido, de um perdão que você precisa liberar. E não adianta, você pode fazer campanha de 7 semanas de oração, jejum de 30 dias, de 1 ano, pode ficar 1 ano sem comer, fazendo jejum, pode consagrar, pode fazer guerra espiritual, pedir ajuda para a intercessão da igreja, pedir oração para todo mundo. Deus não vai descer um anjo do céu para ir na casa de fulaninho ou fulaninha e falar, oi, tudo bem, eu sou o anjo aqui, eu vim aqui te pedir perdão em nome de fulano. Não, é você que tem que pedir perdão. Não adianta Deus te dar uma palavra sobre prosperidade no campo dos negócios, porque Jesus não vai chegar lá na JUSEB, né, na junta comercial do estado da Bahia, na junta comercial do seu estado, e dizer, olha, eu vim abrir uma empresa aqui no lugar de fulano. Não é você que tem que abrir a empresa. Né? Você quer casar e Deus fala assim, olha, eu vou te sustentar, vou te abençoar, mas Jesus não vai descer e pedir sua noiva, seu noivo em casamento no seu lugar. Entende? Tem coisas que é você que tem que fazer. Não tem jeito, é você que tem que fazer. Então, muitas vezes, a gente pensa assim, Senhor, se és tu, me manda ir ter contigo. Jesus fala, venha. Mas aí a gente fica com medo de entrar na água. Tem determinadas decisões que você precisa tomar hoje, agora, quando terminar essa transmissão, você sabe. E Deus está falando no teu coração aí, ó. Isso aqui eu não vou fazer por você. Isso é você que faz. A nossa parte somos nós que fazemos. Aí Pedro ele vai, né? Versículo 29, Pedro descendo do barco andou sobre as águas e foi ter com Jesus. E reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. Perceba, gente, quando Jesus chegou, versículo 27, é que Jesus fala, não tem mais, não tenha medo. Pedro confia na palavra de Jesus, Pedro começa a andar sobre as águas, Pedro começa a viver um milagre. E toda vez que a gente confia na palavra de Jesus, a gente começa a viver sobrenaturalmente, começamos a andar sobre as águas, começamos a andar em níveis que a gente nunca imaginou que andaria.
mas quando Pedro começa a reparar na força do vento, ele começa a naufragar. O que isso nos ensina? Que muitas vezes nós começamos a dar mais valor ao que as circunstâncias dizem do que o que a palavra de Deus diz. Tiago, olha, quando eu comecei o meu casamento, foi pela fé, a gente não tinha nada, mas a gente se amava e a gente vencia tudo. Mas de repente você começa a dar mais ouvidos às circunstâncias e a coisa começa a afogar. Se você se move pelas circunstâncias, você também é paralisado pelas circunstâncias. Guarde isso. Se você se move pelas circunstâncias, você também é paralisado pelas circunstâncias. Mas se você se move pela palavra, não tem nenhuma circunstância que pode te parar. Tá bom? E muitas vezes acontece isso. A gente realmente começa a viver o sobrenatural de Deus, andar sobre as águas e de repente a gente para de se apoiar na palavra de Deus e começa a apoiar nas circunstâncias, nas probabilidades. Oi, gente. A gente parar para analisar a história de cada um aqui, a gente está vivo hoje por causa de Deus. É Deus, né? Eu tenho certeza que se a gente fosse ouvir a história de todo mundo que está aqui assistindo agora, todo mundo tem um livramento de morte. Que se não fosse a mão de Deus ali, você nem estava vivo hoje. Né? Então caminha pela palavra, encara os desafios que você tem na vida pela palavra. Se Deus te deu uma palavra, vá em frente, mesmo que as circunstâncias estejam contrárias. Perceba que não começou a ventar forte quando Pedro foi para a água. Já estava tendo uma grande tempestade. A questão é que Pedro começou a reparar demais no vento. Né? Ele começou a reparar demais na tempestade, começou a reparar demais nas circunstâncias. Então, às vezes, a gente dá muito mais ouvido às vozes da circunstância do que ouvidos à palavra de Jesus, que é o que de fato nos sustenta. E aí Pedro começa a submergir, Pedro começa a afogar. Mas Jesus vai lá ao encontro de Pedro, pega ele pela mão e sustenta ele. Sabe o que isso nos ensina? E aqui nós encerramos e vamos orar. É que, primeiro, Jesus não é um carrasco. Né? Assim, miserável, não acreditou em mim. Tem que morrer mesmo, tem que se afogar mesmo. Não, Jesus vai ao encontro. Sabe por quê? Porque Pedro teve coragem de pisar sobre as águas. Muitas vezes esse texto ele é pregado para reforçar a incredulidade de Pedro, sabe? As pessoas focam muito na incredulidade. Pedro foi incrédulo e afogou. Mas, na verdade, Pedro foi um corajoso, cara. De todos os discípulos ali, ele foi o corajoso. Que colocou o pé fora das águas. Falou, se você é tu mesmo, me chama aí para andar. E ele foi lá e colocou. Vamos parar para pensar aqui. Comigo e com você naquele barco. Aparece um cara no meio da noite, na tempestade. Aí você fala assim, me mande ter sobre as águas. O cara fala, venha, você vai. Como diz aqui na Bahia, quem vai é o coelho. Quem vai é o coelho. Fala assim, você é doido, rapaz, você é um fantasma, rapaz, tá maluco. Como é que você vai acreditar nisso aí? Como é que você vai? E você não bota fé, sabe? Você fica cabreiro, você fica receoso. Pedro teve fé. Então, no momento em que Pedro teve fé, ele começou a caminhar, Jesus também sustentou Pedro quando ele começou a vacilar. Então, na hora que a sua caminhada começa a vacilar, Jesus não é um carrasco que vai dizer assim, miserável, vou acabar com você. Não. Ele vai ao seu socorro. Quem sabe você está justamente nesse ponto da caminhada aqui, onde nós estamos falando. Tiago, é verdade, olha, eu comecei minha caminhada em tal coisa, em tal projeto, em tal situação, e eu andava sobre as águas, foi Deus que abriu as portas, foi sobrenatural, eu não conseguia sequer acreditar, as coisas começaram a andar, e de repente eu comecei a afundar. Jesus está aqui, para te sustentar, sabe? Volta a olhar para Jesus. Jesus ele vai te tomar pela mão. Ele vai te colocar de volta no barco. E eu quero orar com você nessa manhã. O versículo 32 diz assim, subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Essa é uma história sobre um Jesus que nos manda navegar, onde a navegação não nos impede de vivermos tempestades, mas que quando nós vivemos essa tempestade, esse Jesus que nos comissionou também vai ao nosso socorro. Bom, quero gerar essa palavra de fé no seu coração, quero orar com você nesse momento bem rapidamente. Senhor Deus, muito obrigado, Pai,
por esse ensinamento tão precioso. Eu oro por cada uma das pessoas que estão aqui nesse momento, ouvindo essa palavra, recebendo da tua parte um encorajamento sobrenatural. Senhor, talvez alguém esteja aqui afogando nesse momento porque reparou demais no vento, porque deu muito ouvido às circunstâncias, porque deu muito ouvido a vozes que não deveria, vozes contrárias à tua vontade, pessoas dizendo desiste, 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 pessoas dizendo você não vai dar certo, você não vai conseguir, você não vai alcançar. E de repente, por algum vacilo, nós começamos a dar ouvidos a isso. E realmente começamos a vacilar, começamos a desistir. Nós oramos, Senhor, venha ao nosso socorro. Nos toma pela mão, Senhor. Nos ajuda a passar por essa tempestade em nome de Jesus. Eu apresento agora no teu altar as aflições das pessoas que estão aqui assistindo-me nesse momento. Que o Senhor tome a condução e a intervenção em cada uma dessas situações. Em nome de Jesus. Amém. Que bom, gente, ter cada um de vocês aqui. Gratidão no coração. Se você ainda não deixou like no vídeo, deixa um like. Se inscreve no nosso canal e vem para a nossa imersão novamente. Primeiro link da descrição do vídeo. Salve especial para todo mundo que está no chat. Beijo grande, gente. Shalom no coração. Até a próxima. Tchau, tchau.